Quero fazer com você agora uma reflexão sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? Ele é o que para você? Você já se arrependeu alguma vez na vida? É claro que muito provável que sim, mas existem pessoas que são difíceis, podemos dizer assim, que não gostam de se arrepender. Fala, não, o que eu fiz, etc, tal, e pronto. Mas o arrependimento, ele faz parte do nosso crescimento, ele é muito importante na nossa vida. Teve uma escritora, vou pegar aqui o livro, né? O livro dela, não, o resumo. Ela chama uma autora australiana, Bronnie Ware. Ela escreveu um livro e diz que no final da vida as pessoas têm pelo menos 5 arrependimentos, ou tipo de arrependimento. Veja só o que ela diz aqui no resumo geral do livro, certo? Não ter tido primeiro, né? Primeiro arrependimento da vida antes de morrer. Para muitos, isso conforme os seus estudos, né, durante um longo tempo. Ela diz que o primeiro é não ter tido coragem de viver a vida verdadeira. Bom, às vezes a gente nem sabe o que é de fato a vida verdadeira, o que ela quis realmente dizer. Porque ter coragem de viver a vida, para muitos é balada, é festa, é rolê, etc, tal, né? Às vezes ele não teve condições de viajar. Poxa, eu gostaria de ter viajado, pegado um cruzeiro, rodado o mundo, conhecido vários lugares no Brasil. Mas é fazer o quê? Não tem dinheiro, então nem não tem como arrepender, porque não tinha condição de fazer, só sonhos, mas a vida dificulta um certo tanto, né? Você viver do jeito que você gostaria. Então eu acho que isso aqui não me afetaria, eu não me arrependeria porque eu não tive coragem de viver. Até essa coragem, bom, às vezes você, para viver uma aventura muito louca, você tem que abrir mão de muitas coisas, e coisas importantes também para essa aventura. Então, eu preciso de abandonar o emprego, pegar tudo, vender um monte de coisa, sair pelo mundo, e depois voltar e começar do zero, porque torrei tudo. Aí, eu não sei se vale a pena, né? Ela diz o segundo motivo para se arrepender: trabalhar demais e não aproveitar a vida. Eu acho até engraçado, né? Eu não sei as condições financeiras dela, trabalhar demais e não aproveitar a vida. Eu acho que 95% da população do mundo, ou até mais, tem que ralar bonito. O rico rala para manter a riqueza, o pobre rala para manter o pão de cada dia, e tem aqueles que ralam também para passar os outros para trás. Então, mas aí eles é dinheiro fácil, roubam, e aí vão divertir, mas essa diversão é à custa de outros, e por fim muitos desses aí param na cadeia. Então, trabalhar demais, eu não tenho outra opção, ou trabalho ou eu passo fome, ou eu não tenho uma casa, eu não tenho nada, não tenho um carro, não tenho uma bicicleta, não tenho nada. Então você escolhe, ou você aproveita a vida, mas aproveitar a vida sem trabalho só se ganhar na Mega Sena, né? Ou em alguma outra loteria aí, mas quem é que vai conseguir manter esses jogos de azar que raramente alguém ganha? Então tem que trabalhar, não tem outro jeito. Então, isso aqui para mim não vou me arrepender porque eu trabalhei, porque não tinha outro jeito. Ou a terceira, não expressar seus sentimentos, guardar mágoas e não dizer o que realmente sente. Bom, acho que pode ser verdadeiro, isso não precisa ser, né, difícil, não gasta nada. Então você pode se expressar agora. É difícil, você vai expressar com quem? Com quem você vai confiar para abrir o coração? Você vai falar com qualquer pessoa, com os amigos do bar? As pessoas vão falar de você depois, vão criticar, zoar. Então é difícil você expressar realmente seus sentimentos, suas mágoas e o que realmente sente, mas é importante você, com esposa, filhos, etc., ter essa liberdade de conversa, de diálogo, né? Não precisa de guardar nada no coração e pensar que não existe essa necessidade. É importante você abrir o coração. Não manter contatos com amigos verdadeiros. Embora a amizade é importante, embora a gente tenha muitos amigos, eu considero ter muitos amigos, mas a gente não tem muitos amigos que é carne com a unha, digamos assim, que você está viaja junto, sai para lá, sai para cá e tal, sentar colado. Tem poucos, né? Porque a vida não permite, pelo menos no meu caso, eu acho que de muitos, da maioria, não permite você manter contato com
muitos, mas eu procuro. Mas eu procuro manter contatos com tios que moram longe, com parentes. Hoje a internet facilita muito isso. Antes, eu passei quase 30 anos sem ver uma tia. Agora, pela internet, a gente tem comunicado. De vez em quando, a gente conversa, troca mensagem e tal. Então, isso é importante, né? Então, agora, algumas viagens, pessoas moram muito longe. Eu tenho vontade de ir à casa de tio meu que mora bem longe daqui, mas a questão financeira também é complicada. Mas pela internet, pelas redes sociais hoje, facilita bastante isso. Então, eu não teria nenhum problema, não me arrependeria, porque eu tenho mantido contato o máximo que eu posso com as pessoas da família, principalmente, e aí amigos são muito importantes. E outra, a quinta, última aqui, não permitir-se ser mais feliz. Ou seja, você não se permite ser mais feliz. Nem sei como isso pode ser. A pessoa não permite ser mais feliz porque às vezes eu acho que a felicidade é um estado interior, é um estado de espírito. E quando você, no meu caso, você tem Deus no coração, você abraça uma fé, você lê a Bíblia, você está numa comunidade cristã, então ali você se sente muito mais feliz do que se você vê só. E às vezes você pensa que é nas baladas, na bebida, no cigarro, numa droga que vai te trazer felicidade, que não vai trazer felicidade, vai trazer muitos problemas. Então, eu me sinto, até certo ponto, feliz, tranquilo, beleza, graças a Deus, tá dentro da questão humana, das dificuldades humanas, eu posso dizer que tá bom, porque se eu tenho um lar, quantos milhares não tem? Se eu tenho um alimento de cada dia, quantos milhares não tem? Milhões não tem? Quantos milhões estão subnutridos? Então, quando você olha para essa diferença, às vezes você queria ter muito mais que você tem, mas você esquece que abaixo de você existem milhões, às vezes bilhões de pessoas. E às vezes a gente olha só para cima, só do que os outros têm, e esquece de agradecer. Então a felicidade para mim é mais um espírito, um estado de espírito, né? Uma vida, um estilo de vida do que apenas aqueles momentos felizes que a pessoa acha que a minha felicidade está em viajar, e comer isso, em restaurante caro, e estar no shopping, etc. Às vezes a felicidade pode ser bem mais barata do que essas aventuras caras. Mas eu quero falar da Bíblia, que é muito importante, e como a Bíblia apresenta algumas questões sobre o arrependimento. O arrependimento é o quê? O arrependimento é você ter consciência da sua culpa, do seu erro, e procurar meios para resolver isso e mudar de rumo, ter uma conversão de valores. Então, se alguém antes vivia uma vida devassa, uma vida de pecado, uma vida de miséria, uma vida de fazendo coisas obscuras, de falcatruas, etc., ele vai encontrar com Deus, vai se arrepender desses pecados, vai pedir perdão e vai se livrar disso, e vai mudar de conduta. Então, essa é a importância do arrependimento. Então, arrependimento, às vezes, como a autora disse, são coisas muito singulares da vida, particular de cada um, e cada pessoa, às vezes, vai ter a sua forma de lidar com isso. Mas você, como que você lida com as situações? E a Bíblia diz que uma maneira de a gente conseguir alcançar algo melhor é não se conformar com esse mundo de pecado, está lá em Romanos 12, verso 2, mas transformai-vos pela renovação da mente, aqui da cabeça, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu tenho Deus no meu coração, quando eu estudo a sua palavra, eu encontro algo muito superior do que as coisas desse mundo, são passageiras, uma esperança, uma certeza muito maior. Então, é através da Bíblia, da palavra de Deus, que eu consigo ter um relacionamento melhor com o próximo, comigo mesmo, entender os meus problemas, os meus dilemas, me arrepender e procurar, com as minhas forças e do alto também, buscando a Deus, eu endireitar a minha vida. Tem alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, Faraó, quando Moisés foi tirar o povo de Israel do Egito, o que acontece? Faraó, Deus trazia a punição, Faraó pedia socorro. Moisés, não, vai dar, vou deixar aí e tal, tira a praga. Aí tirava aquela chaga, aquelas pragas ali. Passava dias e ele voltava, não vou deixar. E assim foi, até que veio às 10 e no final ele deixou o povo de Israel embora, depois ele se arrependeu de ter feito aquilo, foi atrás, morreu ele e seu exército no Mar Vermelho.
Então, uma pessoa que teve as oportunidades, mas não se acertou com Deus e pereceu. Davi também é um exemplo de arrependimento, que se arrependia e voltou e não cometeu mais os pecados, como ele cometeu assassinato, adultério, mas depois disso, desse arrependimento, você vê que a vida dele realmente transformou. Então, é muito importante esse momento de reconhecimento, como Davi diz, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu próximo, e pediu perdão. Só o que ele fez, assassinou uma pessoa, não tem mais como voltar, matou, acabou, não tem, se arrepende, não tem como restaurar ou reparar o dano já foi feito, o estrago não tem como reparar, alguns têm, mas outros não têm, mas ele se arrependeu profundamente e não fez isso mais. Então isso é muito importante na vida. Manassés também, lá em 2 Crônicas 3, 2 Crônicas 33, verso 12, Manassés foi um rei horrível que fez atrocidades sem fim. Mas quando ele foi repreendido e foi levado cativo para Babilônia, ele considerou seus caminhos, chorou amargamente, pediu perdão a Deus, Deus perdoou, ele voltou para a sua terra, para Jerusalém, e mudou completamente a sua vida. Não era mais o mesmo Manassés. Foi um Manassés perverso, cruel, mau. Voltou um Manassés santificado, né, perdoado e pronto para servir a Deus com todas as suas forças. Então, e isso é o que é arrependimento. Não adianta arrepender e não mudar de atitude. Na Bíblia tem casos de pessoas que se arrependeram e não mudaram de atitude depois, né? Voltaram atrás e continuaram a sua vida. Lá Jesus falando com os fariseus, com os rabis da época, com os líderes religiosos, lá em Mateus 12:41, o que acontece? Eles estão lá numa discussão quente e o pessoal pede, dá um sinal que tu és o Filho de Deus, o Messias. Ora, Jesus já havia feito tantos milagres, e no capítulo 12 mesmo, Jesus fazendo vários milagres, eles diziam, olha, ele faz isso aí pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Aí, que milagre Jesus poderia fazer para eles que ia resolver? Não tinha milagre, né? Já fez o que pode fazer. Se as pessoas não creem no que está vendo diante de seus olhos, como poder maravilhoso está ali, então não tinha que fazer. Aí eles considerando que aquilo era obra de Satanás, do inimigo. E Jesus fala para eles, olha, o sinal que vocês têm é que o Filho do Homem vai passar 3 dias no seio da terra, como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E ele vai dizer ainda no verso 41, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram da pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior que Jonas. Então ele está dizendo, eu sou maior que Jonas. E Jonas era um pessoal que não era do povo de Israel, ele foi lá e pregou, todos ali se arrependeram. Agora Jesus está entre eles fazendo mais milagres, maravilhas, e eles não creem. Jonas chegou em Nínive, já chegou com os 2 pés no peito, arrebentando, pondo para rachar. 40 dias, essa cidade vai ser destruída, sem misericórdia, sem papa na língua. Já chegou a chibata, sem dó, bateu de sedem, entendeu? Então, e eles se converteram. Agora Jesus fazendo tudo que podia ser feito, milagres, maravilhas, eles não se arrependeram. Então Jesus fala, olha, no dia do juízo, os ninivitas vão acusar vocês são piores do que eles, muito pior, achando que é o povo de Deus, nossa, que eu sou judeu, estou salvo, eu sou cristão, estou salvo, estou na igreja, estou salvo. Não, se não tiver um arrependimento verdadeiro, já era, neném. Agora, uma história extraordinária no Novo Testamento é a história de Zaqueu, que acho que creio que você conhece. Zaqueu, ele tem um desejo imenso de ver Jesus, vai subir numa árvore, um sicômoro, e quando Jesus passa por baixo ali, Jesus para e diz, Zaqueu, desce que eu vou lá para sua casa. Zaqueu desce com alegria, recebe Jesus em casa, e ali eles conversam, a Bíblia não fala o que eles conversaram, mas Zaqueu se levanta e diz, Senhor, olha só a diferença, né? Zaqueu levantou e disse, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E ele era o chefe dos publicanos, era um homem, quase que o homem mais rico, ali de Jericó. Ele diz, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado.
Então, Jesus não precisou dar um sermão, dar um sapeca nele lá. Não, ele mesmo reconheceu o seu pecado diante de Deus, reconheceu o seu pecado diante de Cristo e falou: olha, essas coisas do mundo aqui para mim já perdeu o valor. Então, eu vou pegar a metade, eu tenho 10 casas, vou vender 5, vou repartir com os pobres. E se alguém reclamar que eu roubei dele, fiz alguma coisa errada, se ele diz: olha, não, você me pegou R$ 100 a mais no tributo, então vou te dar R$ 400. Eu não sei se ele tinha tanta confiança que ele não era perverso, não era fraudulento, tá? Ou se ele tinha consciência pesada, olha, eu realmente fiz algumas tramóias aí, mas eu vou restituir. Isso é que tem que acontecer com o cristão. Digamos, eu não sou cristão, eu fiz um monte de rolo, eu tenho um monte de dívida para trás, aí eu aceitei a Cristo. Me batizei. Eu devo R$ 500 para um, R$ 200 para outro, R$ 300 para outro, devo numa loja. Qual que seria a minha conduta agora? Procurar as pessoas que eu devo e acertar a minha vida com elas, certo? É acertar com elas. Olha, meu amigo, tem 5 anos que eu te devo, eu não tenho condições de pagar o juro, mas era R$ 100, tá aqui os R$ 100. Tá, eu posso até pagar aqui 150, digamos assim, mas eu vou pagar, olha, aí procura alguém, olha, eu te devo R$ 1.000, não tem como te pagar tudo de uma vez, vou pagar 6 parcelas de R$ 200, tá, é o que eu posso fazer, se você aceita ou não. Então você tem que procurar as pessoas, acertar o seu passado, não é largar para lá, certo? Então, temos a história de Pedro, né, que chorou amargamente quando ele peca ali, ele nega Jesus 3 vezes antes do galo cante, como Jesus havia dito para ele, em Mateus 26:75, vai chorar amargamente. Judas, por exemplo, ele vai ficar cheio de remorso porque ele traiu um sangue inocente e ele teve um planejamento elaborado para colocar Jesus numa enrascada e Jesus mostrar realmente quem ele era, mas ele foi condenado e Judas se desesperou e trair sangue de inocente, pegou uma corda e foi lá se enforcar. E não escolheu uma árvore boa, porque ele vai se enforcar, o galho quebra, ele se rebenta no chão, abre o seu ventre e as tripas se aparecem. Então, é uma morte trágica E se ele vai até Jesus e pede perdão, se arrepende, haveria perdão. Mas, às vezes a pessoa vai tão longe, vai tão fundo, que quando acontece alguma coisa assim, ele não tem capacidade, ele não tem como, ele não consegue encarar a realidade e resolver o problema de frente. Então Satanás tenta levar as pessoas ao fundo do poço, ao desespero absoluto, onde a pessoa acha que não existe mais solução para ele, mas existiria, tá certo? Pedro, quando ele lá no Pentecostes, ele vai pregar para as pessoas, ele diz: arrependei-vos, porque as pessoas perguntam: olha, nós fizemos coisas horríveis, Jesus morreu, e agora, como é que a gente faz? E ele fala: olha, vocês agora arrependei-vos, cada um, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependimento, conversão, batismo, né, para que você receba o perdão dos seus pecados e receba o Espírito Santo. Então, a primeira indicação dele é o que? O arrependimento. Então, isso é muito importante. E Deus, ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Eu escutei uma história essa semana de Vladimir. Esse Vladimir, ele vive ainda lá no Uzbequistão. E ele, quando a Rússia, a União Soviética, né, cai, depois vira a Rússia, ele começou lá na sua região fazer muito rolo, falcatrua, e ganhou muito dinheiro com isso. E ele era casado com uma mulher chamada Mariana, e nesses corrupção dele, ele comprou alguns apartamentos tal, e acabou sendo preso. E nessa prisão ele começou a pensar na sua vida, na sua situação. Isso levou ele a uma reflexão, né, do seu passado, e a mulher nisso largou ele e foi embora. Depois de sair da prisão, ele desejava abandonar aquela vida realmente e mudar de vida. Ele encontra uma nova, né, companheira chamada Leona, e essa mulher com ele, as coisas começam a mudar, porque ela conhece uma igreja e começa a participar dessa igreja, frequentar a igreja, e chama ele insistentemente para que ele vá com ela para a igreja. E ele vai então para a igreja, gosta,
E aquele amor ao dinheiro, aquele desespero por conseguir as coisas desse mundo, passou. Ele casa com ela, é batizado na igreja, e então aí depois a sua ex-esposa procura ele, porque eles tinham 3 apartamentos na cidade e precisavam de resolver a documentação. Então ele fala com a sua nova esposa, já batizado, tudo na igreja, e diz o seguinte: olha, aqueles apartamentos que a gente comprou foi tudo por meio de corrupção. Eu não quero nada da minha parte daquilo lá, eu não quero nada. E conversou com a esposa e entraram no acordo, realmente não vale a pena a gente pegar essas coisas que foram compras, né, de uma forma ilegal. Então ele vai no cartório com a sua ex-esposa e ali diz para escrivão: olha, eu não quero a minha parte, pode passar tudo para ela. Até a ex dele fica assustada, a escrivã também pergunta: mas tem certeza, você tá tudo bem? Porque geralmente a pessoa quer tomar o máximo do outro, e ele falou: não, pode passar tudo para ela. E ela então assinou o papel e se livrou daqueles bens que foram compros, né, com dinheiro ilegal. Então você vê que quando Deus transforma o coração do homem, essas coisas do mundo perdem valor e a gente começa a ter uma nova vida, uma nova visão, e você começa a desejar o céu. Espero que você se arrependa cada dia. Às vezes você para e pensa: mas eu tenho que me arrepender do quê? Bom, comece a ler a Bíblia que você vai descobrir do que você precisa de arrepender. O arrependimento não é aquele desespero, sentar no chão, jogar a terra para cima, dormir ali no chão, no piso estirado, não. O arrependimento é você reconhecer a sua debilidade, seu pecado, a sua necessidade de Deus, de mudança de vida, de comportamento, e buscar em Deus essa liberdade, essa libertação. Então que Deus abençoe você, busque o arrependimento e se entregue a Deus completamente, que Ele te fará algo maravilhoso. E Deus tem preparado para nós um céu maravilhoso, eterno, cheio de glória, para aqueles que se arrependem, alcançam a sua graça e é salvo por Cristo Jesus. Deus te abençoe, abençoe sua família. Um grande abraço.